Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Salve, salve, galera. Antes de começar o nosso vídeo, pessoal, deixe seu like, curtam, inscrevam-se e divulguem para que mais pessoas sejam alcançadas. E antes de começar o nosso vídeo, pessoal, eu quero fazer um agradecimento a cada um de vocês. Conseguimos chegar aos nossos 100 primeiros inscritos, uma meta que foi batida antes do prazo. E desde já, pessoal, agradecer a cada um de vocês, porque cada um de vocês nos ajudam a que mais vídeos sejam postados e com isso tenha mais conhecimento em relação aos conteúdos na matemática. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ver área e volume de um prisma reto. E olha só que interessante, gente. Eu vou ensinar a vocês, pessoal, como nós vimos a questão da área do cubo. Vocês viram que era de fácil interpretação. Mas vai ter casos, pessoal, que esse prisma não vai ser só quadrados, né? Sabemos que o cubo ele é um prisma hexagonal, né? Ninguém vai chamar de prisma hexagonal, todo mundo conhecido como cubo. Mas aí, gente, como é que a gente vai calcular área e volume de um prisma reto quando não tiver mesmas figuras geométricas? Você tem que se atentar para uma coisa. Tanto a base de cima, gente, quanto a base de baixo, elas sempre vão ser iguais. Um prisma reto, gente, tanto a base de cima como a base de baixo vão ser iguais. Se a base for um triângulo, aqui também vai ser um triângulo nas mesmas dimensões. Triângulos iguais, quadrados iguais, pentágonos iguais, hexágonos iguais e por aí vai. As laterais, pessoal, é que vai ser determinado quantos lados laterais eu vou ter. Porque no caso aqui, gente, eu vou ter 1, 2, 3 e 4. Eu tenho, no caso aqui, gente, 2 bases de quadrados e 4 bases retangulares, que são as laterais. Por que são 4? Nós sabemos que o quadrado, pessoal, tem 4 lados. Então, a partir desses 4 lados, do ponto de vértice, nós ligamos outras arestas em relação ao vértice e com isso formamos mais 4 figuras geométricas, do jeito que vocês quiserem. Como na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Se, por exemplo, a base for um hexágono, o hexágono tem 6 lados. Então, a partir desses 6 lados, eu vou formar 6 figuras geométricas em torno da face hexagonal. Se for 7 lados, eu vou formar 7 figuras geométricas. E por aí vai, gente. Por isso que na área lateral, ela vai variar a quantidade de figuras geométricas, mas sendo que essas figuras geométricas, pessoal, que eu vou formar no prisma reto, sempre vão ser iguais. Nesse caso, eu formei 4 retângulos. Se você observar, os 4 retângulos com as mesmas dimensões, iguais. Seja na área, seja no volume. E aí o que vai variar. Por exemplo, no hexagonal, 6 lados. Digamos que eu forme 6 retângulos. Os 6 retângulos vão ser iguais. Então, a área lateral, você vai multiplicar a área desse retângulo multiplicado por 6. Como aqui eu tenho 4, a área lateral vezes 4. E por aí vai. Mas na área da base, pessoal, sempre vai ser multiplicado por 2, porque eu tenho a base de baixo e a base de cima. Ok, gente? Dito isso, vamos para uma questão, que é da Universidade de São Carlos, São Paulo, no ano de 2016. Que diz o seguinte: uma caixinha de papelão tem a forma de um prisma reto de base quadrada. Ele está dizendo que a base é quadrada, obviamente, com 6 centímetros de lado, aqui 6 e 6. Como é um quadrado, pessoal, os 4 lados vão ser iguais. Ó. Então é 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui e 6 aqui. E a altura H, conforme mostra a figura. Sabendo que o volume dessa caixinha vale 288 centímetros cúbicos, pode-se concluir corretamente que o valor de sua área lateral em centímetros quadrados é quanto?
Ele quer essa parte aqui, pessoal. Essa, a área lateral, que é a área que está em torno das faces, né? Então, eu vou tirar as faces e se atentar só para a área lateral, que são as laterais que estão em volta das faces. Vamos se atentar, gente, por uma coisa. Sempre vai ser dessa forma aqui. Se você quiser achar o volume de qualquer prisma reto, você vai multiplicar a área da base multiplicado pela altura. Por exemplo, a área da base é um quadrado, né, no caso. É o valor da área do quadrado vezes a altura desse prisma. Ok, gente? É só isso, a área da base vezes a altura. Que base é essa? Pode ser triângulo, pode ser hexágono, pode ser pentágono. Você vai ver qual é a base e vai aplicar a área daquela figura geométrica. Se for a base triângulo, você vai calcular a área do triângulo, obviamente. Se for um quadrado, a área do quadrado. Se for hexágono, a área do hexágono. E multiplica pela altura. Ok, gente? O que é a área da base? Você vai multiplicar por 2 a área da figura geométrica. A base de baixo é a base de cima. E que figura geométrica é essa? Aí você vai ver qual base essa figura representa. Se for triângulo, 2 vezes a área do triângulo. Se for retângulo, 2 vezes a área do retângulo. E por aí vai. E a área lateral, gente, é N vezes. Por que N vezes, pessoal? O N representa a quantidade de faces laterais que eu vou obter a partir das bases. É como eu falei, se a base, por exemplo, for um hexágono, são 6 lados. Então é 6 vezes a área da figura geométrica, porque a partir dos lados da base eu vou formar a quantidade de figuras laterais correspondente ao número de lados da face. Se for, por exemplo, um heptágono tem 7 lados, então é 7 vezes a área da figura geométrica que eu formei nas laterais. Isso fica, gente, esquematizado. Isso aqui, gente, é para qualquer prisma reto. Não tem erro. Voltando para a questão, pessoal. Sabendo que o volume dessa caixinha é 288 centímetros cúbicos. Vamos para cá, gente. Volume do prisma reto é a área da base vezes a altura. Mas ele deu o volume. Quanto é o volume? 288 é igual à área da base. A base, no caso, é um quadrado. A área da base é lado ao quadrado. O lado é 6, eleva-se ao quadrado, vezes a altura. Passando isso aqui para cá, 6 ao quadrado é 36. Vezes a altura igual a 288. Então H é quanto? 288 dividido por 36. Quanto é a altura? 8 centímetros. Nós estamos trabalhando com centímetros. Então achamos a altura. Ele quer saber, pessoal, o valor da sua área lateral. E o que é área lateral, pessoal? É N vezes a área da figura geométrica. Então vamos colocar aqui, gente. A área lateral é igual a N vezes a área da figura geométrica, né, gente?
Só que esse n vezes representa o número de lados da base. Como é um quadrado, são 4. Vezes a área da figura geométrica, pessoal. Observe que é um retângulo, né? Dimensões 6 e h. Só que h é quanto? É 8 que nós achamos. Qual é a área do retângulo, pessoal? Base vezes altura. Então, gente, é 4 vezes 6 vezes 8. Base vezes altura, base 6, altura 8. E 4 representa o número de lados da face, que eu vou formar a quantidade de faces laterais. 4 vezes 6 dá 24. 24 vezes 8, 192 centímetros quadrados. Então, gente, olha o que nós calculamos. Primeiro nós tínhamos que achar a altura, e ele estava dando já o volume, e estava dando a área da base. Para calcular a área da base, gente, é só pegar, no caso é um quadrado, eleva o lado ao quadrado. Porque o quadrado vai ter os 4 lados iguais. A base ao quadrado, então vou calcular a área do quadrado. 6 ao quadrado foi 36, vezes h, igual a 288. Em seguida eu dividi e achamos 8. Em área lateral é n vezes, esse n vezes representa o número de lados da face. No caso, nós temos o quadrado tem 4 lados, vezes a área da figura geométrica, que é a área lateral, né? Que são as laterais, a figura geométrica formada nas laterais. Na lateral eu formei, no caso, um retângulo. A área do retângulo, ou do paralelogramo, como preferir, é base vezes altura. Base 6 e a altura que nós achamos 8. E é só multiplicar tudo, que deu 192 centímetros quadrados. E a alternativa, pessoal, a letra A, olha só, 192. Ok, gente? Espero ter ajudado vocês a calcular prisma reto, gente. E não se acomodem somente com isso, pessoal. Sugiro que vocês estudem, pessoal, áreas de figuras geométricas, área do triângulo, área do hexágono, área do trapézio. E por aí vai, gente. Porque você sabendo dessas áreas, dessas figuras geométricas, facilita muito o cálculo de qualquer prisma reto. Ok, gente? A todos, bons estudos e mão na massa. E ative o sininho, pessoal, para mais notificações.